Mestre Damor, o senhor escreveu recentemente, publicou um livro que você defende que a mente ela é tanto geradora de doenças quanto ela pode reverter esse processo. É, de que maneira a música, né, como arte, como ação, pode auxiliar nesse processo de cura e regeneração? A música é utilizada num processo chamado musicoterapia. Ela é utilizada para a gente para despertar as emoções, aquilo que está bem dentro dentro do ser humano. Então, ao uma pessoa ouvir ou tocar uma música, a própria música ela desperta aquele sentimento mais profundo e faz uma conexão com o subconsciente, que é a parte oculta da mente. Em verdade, a mente presente representa apenas 5% das atividades. E 95% é como se fosse uma iceberg, toda aquela parte que fica submersa. Então, quando se usa a música, ou cantada, ou representada, então ela desperta aquele sentimento e toca no fundo do ser, ou seja, do fundo da alma, e a pessoa desperta para a emoção positiva, aquilo que é bom. Uhum. E ao fazer isso, ela esquece a doença. Sobre isso, há pesquisas que mostram que, no caso da pessoa que tem Alzheimer, a memória musical é a última que morre. Então, Uhum. quando a memória musical morre, então a pessoa praticamente ela está desconectada do mundo material. Então, ela já não sente emoções, já não sente mais nada, está Uhum. desligada completamente. No caso, também existem padrões e passos ou processos que vão até o desencadear da doença. No caso, como a música é algo invisível, ela mexe então com esse mundo invisível. Exatamente. Sob algum pretexto de antídoto, ela se realizaria antecipando o que seria uma doença e impedindo que ela se projetasse no mundo físico? É, por exemplo, na musicoterapia, recomenda-se que a pessoa, por exemplo, ouça música clássica, que é uma música que ajuda a concentração. Então, quando a pessoa está ouvindo aquela música, ela entra em conexão com a mente do universo, aquele que o universo, essa mente é muito sensível. Uhum. E ao fazer isso, ela desperta esse sentimento de cura. De você estar conectado com alguma coisa assim muito profundo, muito sublime, muito bom. E ao fazer essa conexão, a pessoa esquece por um momento aquela ideia de dor, de sofrimento e questão de doença. Uhum. Então, quanto mais ela se liga a essa sensação, então, o seu aspecto interior melhora. E melhorando o aspecto interior, ele se manifesta exteriormente, e com isso a pessoa afasta momentaneamente a ideia de dor, sofrimento ou qualquer outro Em tipo outras de doença. palavras, a pessoa pode gerar um escudo de proteção ou uma doença, uma força negativa poderia ser neutralizada antes de ser canalizada e ir para o corpo físico. Pode É, ser mais ou menos isso. exatamente, porque quando a música, ao despertar essa sensação agradável, gostosa, ela também desperta o hormônio da endorfina, que é o hormônio da felicidade. Então, essa ligação, essa conexão é, desperta essa sensação profunda, e com isso a pessoa é como se ela se desligasse do mundo exterior e se concentrasse apenas nela mesma. É Uhum. que fosse um tipo, por exemplo, a música clássica ajuda na meditação, na concentração, e ao fazer isso, a pessoa momentaneamente ela se desliga da parte exterior e acaba esquecendo que ela está doente, está com dor. Atualmente, as doenças, vamos dizer, psiquiátricas, como a ansiedade, né, ela
tem atacado muita gente. E elas falam notoriamente que estão ansiosas, quando antes era apenas tratado como nervosismo, né? No caso de uma situação na qual um indivíduo estivesse diagnosticado com ansiedade, a música em um ambiente, né, uma música que fosse dirigida para acalmar, ela teria algum efeito real nesse indivíduo ansioso? O que você me diz? Sim, mas antes da música, aí a pessoa tem que associar a música com a respiração. Normalmente a pessoa ansiosa, ela fala muito rápido e ao fazer isso, aí falta oxigênio no cérebro. Aí os lábios começam a ressecar e quanto mais ela fala rápido, mais ela fica ansiosa. Então, quando ela pensa em utilizar a música para relaxar, para acalmar a mente, então automaticamente a respiração vai voltando a normal, porque ela não vai falar, vai só ouvir, e ao ouvir aquela música, aquilo dá para ela a ideia de tranquilidade, serenidade, ela acalma a mente, e depois, ao praticar a respiração, juntamente ouvindo a música, aquela ansiedade, momentaneamente, ela esquece que ela é ansiosa. E de toda forma o corpo corresponde, né? Exatamente, que o corpo é a projeção da mente, ou seja, ela é a caixa de ressonância da mente. Quando a mente se acalma, aquilo que está no corpo também acaba também acalmando. Basicamente você está comentando comigo que a causa de todas as doenças, então, é um fator interno. É um terno e é sempre associado com algum tipo de desarmonia. Quando a pessoa está em desarmonia com ela mesma ou com alguém, essa desarmonia se manifesta no corpo com alguma anomalia. Consciente ou inconsciente, são essas pontes. Exatamente, mas ela acaba se manifestando no corpo. Às vezes ela nem sabe o porquê, mas se ela começar a pensar na situação, vai ver que ela está numa situação de desarmonia, que toda doença, a maioria dos casos, 95%, está sempre associada a algum tipo de desarmonia. E essa desarmonia se manifesta no corpo, porque o corpo, por ser ressonância da mente, ele acaba absorvendo aquela situação. De certa forma, isso então representa um corolário que, sendo o caso da pessoa não precisar de tranquilidade, e sim de coragem, ânimo, a música só precisa estar num andamento mais veloz ou ser tocada com mais vigor, não é isso? Depende das circunstâncias. Às vezes a pessoa está muito preocupada, ligada às questões que ela não consegue resolver, não consegue entender, então acaba ficando ansiosa. Então, quando ela começa a usar a música como um instrumento, ou seja, como uma terapia, aí aos poucos ela vai se acalmando, porque a música tem esse poder curativo de acalmar a mente em qualquer circunstância, mesmo nas doenças de natureza psicossomática, ou seja... Mesmo quem entende música como mero entretenimento acaba aproveitando esse bem, né? Quando a pessoa começa, no caso, ouvir uma música que relaxa, que ajuda a concentração, por exemplo, a música clássica, principalmente de Bach, que ela tem muitos exemplos de coisa bem tranquila. O fato de criar esse hábito de ouvir música num ambiente tranquilo também, sossegado, sem barulho, isso tem um efeito terapêutico muito profundo. Sim. Isso pode ser feito em qualquer ambiente. Por exemplo, se a pessoa está no computador, está escrevendo, fazendo alguma coisa, ela coloca ali um som de música clássica, e quando está trabalhando, está ouvindo. E está relaxando também a mente, está acalmando a mente, e ao mesmo tempo que está trabalhando. A soma das frequências de cada som acaba alterando a frequência do próprio indivíduo, né?
E a pessoa, por exemplo, às vezes ela nem se dá conta, quer dizer, sabe que está ouvindo a música, está concentrada no trabalho, mas aquela concentração, aquele papel da música ajuda também a pessoa se concentrar no trabalho e ela comete menos erros de digitação. Além de escritor, sobretudo, né, você é um sujeito versado em várias ciências e artes. Na música, você já teve a oportunidade de presenciar esse fenômeno? E já, por exemplo, quando eu estava atendendo uma pessoa que estava com Alzheimer, mas ainda não era, estava mais no nível intermediário. Aí eu orientei as famílias, por exemplo, para colocar música para aquela pessoa ouvir. Principalmente, era uma pessoa mais de certa idade, as músicas antigas, porque ao ouvir aquelas músicas antigas, ela vai despertar emoções da época em que ela viveu, daquela situação. E ela vai sentindo bem e aquele tipo de música até substitui algum tipo de eventuais medicamentos, medicamentos que normalmente têm efeitos colaterais. Por exemplo, se a pessoa toma aquele medicamento com certa frequência, ela acaba ficando dopada, quer dizer, ela acalma, mas de verdade aquilo é uma calma aparente, porque aquilo é mais efeito do remédio. E a música, e ao ouvir aquela música, principalmente as músicas que normalmente pergunta a pessoa, qual a música que seus pais gostavam de cantar quando você era pequeno? Aí a pessoa diz, olha, por exemplo, Saudade do Matão, que é uma música bastante antiga, de 1904, mas continua fazendo efeito, principalmente daquelas pessoas já mais idosas que eu vi de seus pais ouviram na rádio naquela época essa música. Então, ao ouvir essa música, então ela desperta emoções agradáveis, e isso faz com que a pessoa, durante um certo momento, ela esqueça que perdeu a memória. Isso que você descreveu é basicamente a memória afetiva, sendo exatamente trabalhada utilizando a música. Mas e as pessoas que acabam ficando enclausuradas apenas naquilo que conhecem? Uma música eventualmente desconhecida, né, ela não deveria gerar rejeição a princípio, a não ser que a própria personalidade do sujeito fosse mais tradicionalista ou cerceada de estímulos. As músicas ditas desconhecidas só são desconhecidas até o momento que a gente escuta pela primeira vez, né? Novamente é o seguinte, quando a gente ouve uma música pela primeira vez e você vê que ela transmite uma mensagem agradável, a gente gosta. Por exemplo, se a gente ouve pela primeira vez uma música que é muito barulhenta, você tem mais som, um som que não é agradável ao ouvido, a pessoa normalmente ela rejeita, ela evita, porque aquilo ali não acrescenta muita coisa para ela. Normalmente, quando a pessoa ouve a música pela primeira vez e agrada, significa que aquela música transmite uma mensagem de tranquilidade, de paz, de serenidade, e aí, às vezes, dependendo da situação, e até de alegria. Né? O que a gente observa, então, o caso da tendência da personalidade humana, porque tem pessoas que não se sentem interessadas em músicas, apesar de muito bem executadas, como músicas do mundo erudito, músicas que são consideradas populares, mas têm um certo grau de complexidade, como o chorinho. Tem muita gente que não se interessa, apesar de ser música realmente considerável boa. E um número exorbitante também de pessoas que se sentem mais afins de outros gêneros, como o gênero do axé, do eletrônico, de um pagode, do que outros, né? É que a música também tem um caráter social. Ela está associada, por exemplo, aos grupos aos quais a pessoa pertence. Por exemplo, no caso da pessoa jovem que está sempre ligada com a sua turminha, e aquela turminha acaba escolhendo um gênero, um tipo que está mais adequado àquele grupo.
Então, nesse caso, ela tem aquele hábito, aquele costume de ouvir apenas aquelas músicas que são do agrado do grupo. E aquilo que é diferente, normalmente ela rejeita. Isso está baseado numa teoria do psicólogo americano, a teoria do reforço. Então você reforça aquilo com o qual você está acostumado. Aí aquilo que é diferente, a primeira medida a pessoa rejeita ou repele, não porque não gosta, porque ela não tá de acordo com os interesses daquele grupo social a que a pessoa pertence. Agora, a partir do momento que ela começa a participar, a mesma pessoa pode participar de vários grupos. A partir do momento que ela está em outro grupo e aquele grupo valoriza determinado tipo de música, aos poucos ela também vai entendendo. Às vezes ela não gosta porque não conhece. Tudo aquilo que é desconhecido, normalmente a pessoa não se interessa. A partir do momento que ela fala, mas esse negócio é muito chato, mas você já ouviu? Não. Então procura ouvir, e depois que você ouvir, você vai ter uma reação diferente. Então, a partir do momento que ela começa a ver que outras pessoas de outros grupos de que ela pertence, por exemplo, da família, gosta daquele tipo de música, ela começa a ouvir para ver se tem algum interesse. E às vezes, ao ouvir a primeira vez, ela falou, bem, não era aquilo que eu imaginava. Apenas imaginava, mas nunca tinha experimentado. E você, mestre Adalmar, você tem então uma música que serve como antídoto? Uma música específica, aquela que você ouve naturalmente quando quer estar num estado de harmonia e equilíbrio. Fala o título e o compositor. Se você olhar no caso de música popular, há muitos exemplos. Não, no seu caso, você como indivíduo, quando você quer entrar naquele estado de equilíbrio, harmonia, paz, qual música que você ouve? Que já vai ser uma boa sugestão para qualquer pessoa. É o Carinhoso, a música do Pixinguinha com a letra do Braguinha, que foi escolhida a melhor música do Brasil do século XX. É uma música que a letra e música se casam perfeitamente e fala daquilo que é mais abrangente, que é mais importante para o ser humano, que fala do amor. Parabéns, mestre Adalmar. O seu gosto para música é algo muito bom.